A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui juntamente, aleluia, com os irmãos que têm acompanhado este canal. Tudo se fez novo. Glórias a Deus, para nós começarmos a meditar no conselho do Senhor. Amém? São 19 horas e 22 minutos agora, e vamos dar início, continuidade a esta obra tão maravilhosa que o Senhor tem colocado em nossos corações, né? De, aleluia, de expandir o reino de Deus, amém? Para alcançar as almas, demonstrando o amor e o poder de Deus, glórias a Deus, e ganhando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Essa é a nossa atitude de expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o amor e o poder de Deus sobre toda a humanidade, amém? Glórias a Deus. Esse canal que o Senhor tem preparado no nosso coração, o desejo que não alcance só o Brasil, glórias a Deus, mas que alcance o mundo inteiro, glórias a Deus, atingindo os corações de todos aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus, né? Para que eles possam, para que a palavra de Deus venha criar efeitos nos corações de cada um deles, né? Nos corações endurecidos, nos corações superficiais, não é? Para que haja renovação, transformação, salvação, pelo poder renovador, regenerador e transformador do Espírito Santo de Deus, amém? Nós estamos meditando um livro muito maravilhoso, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado esse canal, tudo se fez novo. Desde já agradeço a todos, né? Eu sei que todos já estão com a palavra de Deus em mão. Vamos estar lendo aqui o livro de Abacuque, a qual o Senhor tem colocado no coração, que o justo viverá pela fé. Então, nos últimos dias que estamos vivendo, o servo e a serva do Senhor, aquele que tem uma fé genuinamente, a qual o Senhor, pela sua graça, derramou em nossos corações. E só por meio da fé, nesses últimos dias que vamos viver, glórias a Deus, amém? Então, nós podemos aqui estar lendo a palavra de Deus. Vamos entrar aqui no capítulo 12, né? Vamos entrar aqui no capítulo 2, vamos ler um pouco do capítulo 12, que nós estamos lendo, né? Pela ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? Aqui fala em Abacuque capítulo 1, versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, todo o perverso devora, porque, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem que os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando seus sem piedade os povos? Capítulo 2, a resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado.
mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ela junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Nós lemos aqui que, glórias a Deus, nós estamos falando sobre essa grande dilema, essa diversidade, essa angústia que Abacuque, então, ele está passando diante de Deus. Ele ora ao Senhor, glórias a Deus, e por algum determinado tempo o Senhor se inquieta, o Senhor fica em silêncio, não responde, e inquieta o coração de Abacuque, a ponto de Abacuque estar intercedendo pelo profeta. Aqui ele vê a intercessão do profeta, aqui ele vê, glórias, ainda inquieta mais ainda Abacuque quando o Senhor dá resposta a ele, glórias a Deus, né? Por que tanta violência, né? Glórias a Deus. E nós falamos aqui do profeta que, glórias a Deus, quanto mais ele vê essa injustiça, né? E agora a resposta de Deus inquieta mais ainda, e ele sobe na torre de vigia numa visão, escreve uma visão. Amém? Glórias. Então Abacuque agora está saindo do vale da sua dor, queixa, angústia, perplexidade, e subindo a uma torre. Agora ele começa a entender, glórias a Deus, o que o Senhor requer do povo dele. Amém? E nós falamos aqui sobre esse povo na meditação seguinte. Esse povo, né, que Deus levanta, suscita os caldeus, uma nação amarga e impetuosa. Nós falamos muito sobre, né, esse povo. Glórias a Deus. O pecado de Judá e a violência, e a disciplina da Babilônia e a violência. Nós falamos, né, falamos aqui também que eles eram como os ventos destruidores, capítulo 11. Nós falamos também, eles eram irresistíveis, né? O profeta então compara seus cavalos e cavaleiros com os três animais que nós falamos, né? O urso à noite, glória, os leopardos, o lobo, a águia. Então agora o Abacuque compara esses animais com o poder dos soldados e cavaleiros, né? Pois Judá estaria indefeso diante dos ataques, né? Nós falamos aqui também. São pavorosos, terríveis, glórias a Deus, esse povo. Não demonstram, não tinham nem um pouco de humanidade. Os babilônios, nós falamos, né? Nós falamos aqui no versículo 14, agora Abacuque estava tão angustiado, tão angustiado, tão inquieto, que agora Abacuque acusa a Deus ainda contra o Senhor, torna-se mais grave a acusação contra o Senhor. Acusou o Senhor de rebaixar os seres humanos ao nível dos peixes ou insetos e de causar os caos em meio às nações. Nós falamos isso, né? Glórias, eles sacrificavam sacrifício à sua rede. Essa expressão trata do orgulho. Eles eram tão orgulhosos que o próprio instrumento deles era o Deus dele, a força dele era o Deus dele, né? Tinham dispositivos destruidores, seus armamentos bélicos, né? Eles adoraram seu próprio poder como seu único Deus. Amém? Nós falamos sobre isso aqui também. E agora nós falamos que Abacuque agora sobe a torre de vigia numa visão. Abacuque tem resposta do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Nós falamos sobre isso. Glórias a Deus. Então nós começamos a entender que agora Abacuque sobe para aqui, a qual nós vemos, né? Ele tem resposta de Deus. E Deus, o que Deus me dirá? Vê-se a fé de Abacuque pela sua expectativa e confiança da resposta de Deus. Então, pela essa confiança agora começa a mudar
o pensamento de Abacuque, porque quando Deus fala esta palavra, ele dá resposta, e no versículo 4 ele fala: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É sobre isso que nós vamos falar, capítulo 2, amém? Então agora, curve a cabeça e feche os olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai que estás no céu, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua graça, Pai. Aleluia, para contemplar a Tua glória, a Tua formosura, a Tua santidade, Pai. Porque Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do Teu trono, Pai. E da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha, o príncipe dos reis dos mortos, aquele que nos amou e nos lavou de todos, pelo seu sangue, nos lavou de todos os nossos pecados, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra nesta noite, Pai. Os Teus conselhos, assim como todos os Teus ouvintes que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo, Pai, que tem transformado as nossas vidas, Pai. Temos aprendido muito dos conselhos da Tua palavra, Pai. E temos adquirido conhecimento, sabedoria, o mais importante, crescimento espiritual, maturidade, Pai, para nós estarmos aqui, Pai, para que possamos tomar um caminho certo, Pai, o caminho da salvação, Pai. E assim, Pai, entender o que é o certo e o que é o errado, Pai. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados nesta noite, Pai. Aleluia, venha ao nosso encontro, derrama a Tua porção, a graça do Teu doce e bendito Espírito Santo, Pai, para invadir o nosso ser, para examinar os nossos corações, Pai. Venha repartir particularmente a cada um como lhe convém, pelo Teu santo e bendito Espírito, Pai, penetrando na profundeza de Deus, Pai. Assim nos dando entendimento e sabedoria, Pai. Em um nome de Jesus, de cada capítulo, Pai, de cada versículo aqui desse livro Abacuque, Pai, o justo viverá pela fé. E nós queremos viver pela fé nesses últimos tempos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, tudo a ansiedade, preocupação, solicitude da vida, tudo aquilo que é tirar nossa comunhão, nossa paz, em nome de Jesus sai, Pai. Vem abrir o nosso entendimento. Tudo aquilo que quer bloquear a nossa mente, quer roubar os nossos pensamentos, quer estagnar os nossos pensamentos, em nome do Senhor Jesus sai, Pai. Todo inimigo, adversário, em nome de Jesus sai. E somente, Pai, abre os céus, envia Teus anjos guerreiros para acampar em nossa volta, nos guardar de todo mal, Pai. E assim, Senhor, aleluia, dando entendimento pela virtude e graça do Teu Espírito Santo, para nós começarmos a meditar a Tua palavra, Pai. Nesta noite nós damos graças a Deus, Pai, por estarmos aqui nesta noite, Pai. E à medida que falarmos da Tua palavra, Senhor, o Senhor venha trabalhar em nossos corações, Pai. O Senhor venha trazer a nossa alma, ao coração dos Teus filhos, ó Pai, a cura da carne, Pai. Seja enfermidade, seja qual for a enfermidade, Pai. Arranca pelo mal, arranca pela raiz o mal, Pai. Câncer, tuberculose, AIDS, doença da junta, do cérebro, desenganada pela medicina, Pai. O coronavírus, em nome de Jesus. Tira, Pai, cura, pneumonia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Os Seus filhos que estão na UTI, na CTI, tira do aparelho mecânico, Pai, de respiração, faz os Teus filhos respirarem, tira essa infecção no peito, essa coronavírus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aqueles que estão, Pai, em coma, ativamente deles, Pai, ressuscita, dá vida, em o nome de Jesus, leprosário, cura chaga e ferida. Aqueles que estão, ó Pai, no manicômio, dá uma mente sã, bons Teus filhos. Aqueles que estão nas áreas de queimado, que muitas vezes queimaram 100% o seu corpo, Pai, cria pele, nervo, carne, Senhor, ressuscita Teu filho, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, dá vida, Pai, aos Seus filhos enfermos, aqueles que estão enfermos no espírito, na alma, Pai, cura, Pai, depressão, angústia, medo, em um nome do Senhor Jesus, Pai, à medida que nós falarmos a Tua palavra, Pai, em um nome do Senhor Jesus, nós colocamos todos eles, ó Pai, a minha família, minha esposa, os meus filhos, apresento todos os Seus filhos ouvintes que têm acompanhado, Pai, em nome do Senhor Jesus, opera, Pai, pela Tua misericórdia, Pai. Assim nós agradecemos em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Irmão, nós estamos aqui mais uma vez, então nós entendemos que agora o que Deus me dirá, vê-se a fé de Abacuque para a sua expectativa e confiança da resposta de Deus. Então agora aqui no capítulo 2, aleluia, por-me-ei minha torre de vigia, coloquei-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-o sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo.
Glórias, então tá aqui, irmão. Escreve visão. Agora não só Abacuque se queixa com Deus, ora a Deus, mas agora Deus dê a resposta e dá uma resposta em visão para Abacuque. Uma palavra profética, mandar ele escrever, irmão, para que possa ler até quem passa correndo. Glórias a Deus. Olha que palavra maravilhosa, né? Para que todos venham prestar atenção, como nós já falamos na meditação passada. Nós temos que ler, acompanhar e meditar os conselhos do Senhor, irmão amado, para que possamos aqui estar atento, irmão, para que possamos guardar o grande dia que é de vir o advento do Senhor Jesus, que é de vir, né, irmão? E que a ordem para escrever a revelação é incomum, irmão. É incomum. Geralmente o profeta falava a palavra de Deus. Agora Abacuque viu, irmão. Verso do Abacuque 1:1. Capítulo 1. Vê dentre as nações, aqui capítulo 5. Olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não querereis quando for contada. Tá bom? Então agora ele começa a olhar, irmão, contemplar a obra do Senhor, irmão. É isso que quando nós estamos muitas vezes buscamos a face do Senhor, meu irmão e minha irmã, de toda a nossa confiança, de toda a nossa força, de toda a nossa fé, na angústia, na luta, na guerra, nas adversidades, irmão. Então nós começamos agora a entender e começamos a ver, irmão. Começamos a ver, glórias a Deus, aleluia, começamos a enxergar e ver agora o sobrenatural de Deus acontecendo sobre as nossas vidas, irmão. Porque agora nós aquietamos e descansamos no Senhor e subimos o monte como um vigia que aguarda a resposta do Senhor, irmão. E quando a resposta do Senhor vem em nossas vidas, como Abacuque, e agora ele começou a entender e começou a ler aquilo que o Senhor, aquela palavra profética na vida dele, irmão. E começou, então trouxe uma palavra profética para Abacuque. Glórias a Deus. Então nós começamos a ver, irmão. Trata-se de uma revelação, irmão, profética. Então agora a mensagem é clara para Abacuque e pode ser lida rapidamente e facilmente é como se fosse um outdoor, irmão, para que a vista de todos aqueles que passam e possam enxergar de longe, irmão. Assim é a nossa vida, irmão. Então nós começamos agora, temos a resposta de Deus e começamos a enxergar a nossa vitória, enxergar o nosso socorro no tempo determinado, irmão, e nós começamos a enxergar claramente, sem dúvida, que Deus está operando em nosso favor, irmão. É isso que muitas vezes está obscuro diante dos nossos olhos, que não podemos enxergar aquilo que maravilhas que Deus tem para realizar em nossas vidas e não conseguimos enxergar, irmão. Porque como estamos com os nossos corações endurecidos, com os nossos corações do pecado, e não começamos a enxergar o sobrenatural de Deus, irmão. A resposta de Deus, que Ele vem juntamente com a vitória, Ele vem com a conquista, Ele vem com as bênçãos sobre a tua vida, irmão, para que possa confortar o seu coração, para que possa aqueitar-vos, para que possa trazer para você mansidão, aleluia, no seu coração. Amém, irmão? É isso, a mensagem é clara. Então temos que ler os conselhos do Senhor que nós estamos falando, prestar muita atenção na sua palavra, aguardar a visão, a resposta de Deus como vigilante, ou seja, como nós falamos, é a comunicação divina, para que dela você tenha notícias mais certas, irmão, aleluia, mais divulgada, mais facilmente compreendida, e deverá ser escrita sobre tábuas, irmão, da matéria dura e resistente, irmão. Aleluia, em letras claras e facilmente legível, exposta em público, irmão. Glórias a Deus, é assim, dessa maneira, irmão. E o tempo determinado trata de uma determinada época aos olhos de Deus, irmãos. Se tardar, espero. Deus conhece seu plano e o desfecho de todas as coisas segundo o seu propósito. O justo tem a responsabilidade de estudar e proclamar a sua revelação enquanto esperam que ela se cumpra, irmão. Certamente virá a garantia do cumprimento e o propósito de Deus, irmão. Está aí esta palavra, e não tardará o cumprimento da visão, não demorará, mais que o planejado por Deus. A mensagem nesses versículos caracteriza-se em dois princípios: fé inquebrantável na justiça de Deus e paciência em esperar o término fixado para a execução dessa justiça. Assim, é da sua fé em Deus que o justo tira a força, irmão. Glórias a Deus. Está aí, irmão,
para sobreviver a todas as tempestades da vida humana. Nós encontramos em Deus esta força que nós havíamos falado, irmão. Amém? Versículo 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo virá pela sua fé. Isso que tem essa palavra que mudou a história de Abacuque, o pensamento de Abacuque, o coração de Abacuque, porque fez com que Abacuque tivesse uma confiança no coração, um ânimo no coração, uma fé no coração, uma esperança, irmão, de que Deus estava a seu favor, irmão. Amém? Eis que a sua alma incha, irmão. A alma deles incha, o soberbo. Claro, a pessoa soberba, orgulhosa, confia em si mesmo. Arrogante, fanfarrona, personifica a Babilônia, irmão. É desta forma que eles eram, irmão. E o soberbo que não tem a sua alma reta vai ser eliminado, derrotado, destruído. Mas o justo viverá pela fé. É isso que Abacuque estava compreendendo, irmão. Que o justo viverá por meio da fé. Glórias a Deus. Isso então começou a trazer para o coração de Abacuque confiança, fé, esperança. Glórias a Deus. E a pessoa orgulhosa confia em si mesma, no seu poder, na sua posição social e nas suas companhias. Mas o justo confia no Senhor. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O próprio Davi, ele responde pelo Espírito, o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, irmão. Não tem socorro, aleluia, nessa face da terra, em todos os cantos que possa nos socorrer. Mas há um único socorro que vem do alto, irmão, do monte, o Todo-Poderoso, irmão. Glórias a Deus. E o Todo-Poderoso estava sobre o controle de todos os povos e nações, irmão. Glória, inclusive dos povos babilônicos, amém, que tem levantado para disciplinar o povo. Essa revelação, irmão, o justo viverá pela fé, é apresentada a Abacuque, pois há mais de 600 anos de Cristo. Passaram, mas é progressiva. Ela vai se tornar mais clara, mais nítida, mais plena agora no período do Novo Testamento, irmão. Nós podemos ver em Romanos capítulo 1, versículo 17. O próprio apóstolo Paulo, ele cita aqui: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? E o próprio apóstolo Paulo cita 3 vezes no Novo Testamento: nós, pecadores, somos justificados por Cristo, e a salvação é somente pela fé por meio dele, por meio de Jesus, irmão. Amém? Lá em Gálatas capítulo 2, vamos dar uma em Gálatas capítulo 2. Glórias a Deus, em Gálatas capítulo 2. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 2, versículo 15 e 17, irmão. Vamos estar lendo. Aqui é muito importante. Gálatas capítulo 2, versículo 15. A partir do versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certamente que não. Amém? Então está aqui, irmão. Glórias a Deus, nós somos justificados por meio do Senhor Jesus, irmão. Gálatas capítulo 3 também, versículo 3, versículo 11, vocês podem estar acompanhando, irmão. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, irmão. Amém? Em Hebreus 10, 38, glórias a Deus. Todavia, o meu justo virá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glórias a Deus. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Amém? Nós não retrocedemos, não voltamos, irmão, para o velho caminho, para o pecado.
mas nós avançamos em Cristo Jesus por meio da fé, irmão. Amém? Que maravilhoso, irmão. As pessoas não eram salvas pelas obras ou obediência da lei do Antigo Testamento, irmão, mas mais do que no Novo Testamento. As pessoas colocavam a fé em uma Messias que ainda chegaria, irmão. Glórias a Deus. Os sacrifícios em si mesmos eram imperfeitos, não podendo de forma alguma purificar a alma. Lembra do sacrifício do Velho Testamento, na lei mosaica, irmão? Porquanto eles eram imperfeitos. Paulo descreve outras cerimônias da lei como rudimentos fracos e pobres. O apóstolo Paulo mesmo fala que os rudimentos da lei, da cerimônia, eram fracos, não podia, porquanto, purificar o homem, né? Assim, só de modo exterior, né? O sacrifício da lei era a única maneira de o homem se aproximar de Deus, da lei do Velho Testamento, irmão. Convencia o homem do perdão dos seus pecados, né? Temporário, ao qual o sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo, trazia um sacrifício de um animal, um animal perfeito, macho, né? E para que pudesse, conforme os seus pecados, sacrificar a Deus, né? Mas que removia o pecado de modo temporário, e de purificar-se exteriormente, e trazia a purificação exteriormente por quanto à carne. E aí nós começamos a dar satisfação a Deus obedecendo, mas não a santidade, irmão, do nosso interior, somente pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Todos os sacrifícios se cumpriram com Cristo. A expiação plena e definitiva agora, a expiação pelos nossos pecados, foi uma expiação plena e definitiva que Deus oferece a toda a raça humana e que remove o pecado de modo permanente, irmão. Quer dizer, ali de uma vez por toda, todos os sacrifícios se cumpriram em Cristo, amém? Este é o sacrifício perfeito do Cordeiro Pascal nas nossas vidas, amém, irmão? Que nós hoje somos salvos e santificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da fé. Glórias a Deus. E aqui está o contraste entre o soberbo, nós estamos falando sobre o povo soberbo, irmão. E aqui está o contraste entre o soberbo e o justo, entre aquele que tem uma fé genuína e o incrédulo, entre aquele que espera em Deus e aquele que está confiando em si mesmo, irmão. Amém? Abacuque estava confiando em si mesmo. Ele esperava em Deus, porquanto o inimigo, Babilônia, eles estavam confiando em suas próprias forças. O seu Deus era a sua força, amém, irmão? Em si mesmo. Observamos dois pontos. O primeiro, o caráter e a conduta do ímpio, irmão. Nós podemos observar que o ímpio, o soberbo, ele tem sua revelação errada com Deus, irmão. Como a Bíblia define o soberbo é uma conspiração contra Deus, irmão. E aquele que olha no espelho e canta o canto, eis grande és tu, eis grande tu. É aquele que se aplaude a si mesmo, é aquele que se curva e adora a si mesmo, irmão. Não é? 1 Pedro capítulo 5, do versículo 5 ao 6, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo, irmão. Vamos lá, 1 Pedro, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Amém? Está aqui. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Glórias a Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Então, glórias está aqui, irmão, esta palavra maravilhosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus tem cuidado de cada um de nós, irmão. A humildade. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. A palavra resistir no grego, irmão, é declarar o quê? Guerra contra ele, porque o soberbo está em oposição contra Deus. Exemplo dos soberbos são os caldeus, acabamos de falar, que adoravam a si mesmo. A força deles era o seu Deus, as armas deles eram suas divindades, irmão. Que eles até sacrificavam e eles se prostravam diante dele mesmo, estavam inchados de orgulho por causa da sua força e dos seus poderios militares, irmão. E que Deus fez? Quebra a soberba do Babilônia, irmão. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, amém, irmão?
O rei da Babilônia era tão soberbo que ele diz: essa é a minha Babilônia que eu construí para o meu poder. Ele falou isso, irmão. Mas Deus levantou outro império, o Medo-Persas, que haveria destruir Babilônia. Lembra que ele levantou Ciro, o Grande, para derrotar, estabelecer o seu reino sobre os Medos-Persas e destruiu Babilônia? Glória, o rei Nabucodonosor destruiu, irmão. Então é isso que Deus faz, irmão. A própria Isaías capítulo 13, versículo 19 e 20, a profecia de Isaías sobre o fim da Babilônia, sobre a queda da Babilônia, que ficou sobre ruínas, irmão. E nunca mais será levantada, será esquecida, irmão. Lembra? E o segundo, o caráter do justo. Ele era do ímpio, irmão, soberbo. Nós vimos o destino do soberbo, é destruição, irmão. Mas agora o segundo, o caráter do justo, é a sua conduta, irmão. Amém? O justo virá pela fé. O justo confia na palavra de Deus, glórias a Deus. Abacuque começa reclamando, se queixando e termina cantando, irmão. Olha que maravilhoso, porque começa a entender que o justo virá por meio da fé, que Deus está sobre nós, que Deus cuida de nós, irmão. Abacuque começa triste, angustiado e termina alegre, porque ele confia somente em Deus. Agora ele não olha para as diversidades, ele não olha mais para os problemas, para as circunstâncias que estão em volta dele, pois ele agora agarra nas promessas da palavra de Deus, irmão. Uma vez que nós colocamos a nossa oração, o nosso desejo, a nossa angústia, a nossa ansiedade, nossas aflições na mão do Senhor, então nós temos que esperar com paciência no Senhor, irmão. Amém? E esperar nas promessas do Senhor, e o Senhor vem com sua palavra, Ele vem com seu conselho, então